Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. A gente fala agora da história da mais tradicional Associação Empresarial de Santa Catarina, que foi abraçada pela sétima arte. A ideia é que os 112 anos de vivência da ACIG sirvam de inspiração para todos os catarinenses, para todos os brasileiros. O filme ACIG, Sonhos, Histórias e Legados foi exibido pela primeira vez ontem no Garten Shopping para convidados. E agora essa obra vai ser compartilhada para outras entidades de Santa Catarina. E para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o diretor do filme e presidente do Núcleo da Indústria da Cultura da ACIG, aqui em Joinville, o Anderson Dresch, para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Anderson, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia, prazer é todo meu, né? Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes, sempre é uma honra, né? A gente sabe que a gente sai daqui, o Zap Zap fica apitando todo o tempo, né? Te ouvir ali e tal, né? Isso é importante. Bom, Anderson, conta um pouco pra gente, né? Como é que foi fazer essa produção, quanto tempo de duração dessa produção e também o foco que vai trabalhar o filme. Então, cara, o que eu vou te falar? Eu fico até um pouco emocionado porque realmente é um filme, foi assim, a gente acha que é um documentário, é simples, não tem nada simples, assim, foi um ano de trabalho, né? Desde a primeira, na verdade, se contar a primeira conversa, ainda na gestão do Corsini, dá mais de um ano, né? Mas quando a coisa acelerou mesmo pra gente começar a botar esse projeto para acontecer, já faz um ano de trabalho, né? Então foram entrevistados todos os vice-presidentes, a presidente Marge, historiador, jornalista, né? Foi feito todo um texto em cima disso para que a gente pudesse contar essa história. E o filme em si, assim, eu acho que ele traz vários pontos importantes, né? Ele não é um filme da história da CIG, não é isso. Obviamente isso é o que permeia o filme todo. Mas, em primeiro lugar, ele traz uma questão histórica sobre Joinville, né? Por que Joinville é assim, né? Tem aquela música, por que a gente é assim, né? Então, por que Joinville é assim, né? Então, esse filme... Isso é interessante, que é uma coisa que, muitas vezes, é uma coisa que vem naturalmente com a construção da obra, né? Isso não era uma coisa assim que, não, nós temos que ter esse objetivo. Mas quando nós começamos a fazer as entrevistas, a ouvir o que essas pessoas estavam falando e cruzar essas informações com as questões históricas que nós já tínhamos, né? O Joel Gehlen foi aí o pesquisador, né, que já tinha trabalhado no livro da CIG e nos ajudou a compor esse texto, né? Você começa a entender que realmente é uma cidade diferente, entendeu? Por que a gente tem um bombeiro voluntário? Assim, por quê, né? Que eu acho que é um símbolo disso, né? Então, a gente começa lá atrás, naqueles europeus que aqui chegaram, como diz o Apolinário, por fake news, achando que isso aqui era um paraíso, que era a coisa mais linda, e atolaram o pé no lodo, e andaram quilômetros, e morreram de malária, e insetos, biologia, e assim... E foram pessoas que não desistiram. E eles sempre tiveram muita autossuficiência. Não, vamos fazer. Faça você mesmo, né? Então a gente começa daí, desses primórdios da fundação da nossa cidade, e vai avançando e percebe que isso é o que permeia a nossa cidade até hoje. Então, assim, é uma cidade autossuficiente, cooperativa, associativa, muito em função dessas pessoas. Então, assim, em primeiro aspecto, o filme traz isso, que eu acho uma coisa muito interessante. Assim, para quem gosta de história, quem gosta de Joinville, quer entender um pouco melhor, isso fica muito forte, muito presente. E a CIG, uma entidade centenária que estava ali um pouco depois do início da cidade, ela meio que carria tudo isso, né? Ela vem trazendo, ajudando essa história a acontecer. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto daí já, antes de cair diretamente na CIG, é a questão do empreendedorismo, né? Então, assim, eu tive um privilégio, assim, ontem eu falei, inclusive no meu discurso, né, que foi breve, o Domingos falou, Anderson, você passa... Ele quase estava me cortando ali, mas aí eu falei, calma, cara. Daí ele falou, não, tudo bem. Mas, assim, eu tive um privilégio de falar, inclusive, Domingos, obrigado, cara. Esse cara foi... Não tem nem palavras para dizer aqui o quanto ele foi importante nesse trabalho, né? Então, outro aspecto, assim, eu pude conversar com grandes mentes do empreendedorismo da cidade, do estado e do Brasil, né? Passar ali uma hora, né? Alguns deles, quando eu cheguei para entrevistar, tem que ser rápido porque eu tô cheio de coisa. No fim ficava 1h30 e se deixasse ficava 3, assim, né? Pô, que legal isso, né, cara? Poder reviver isso, né, e tal. Então, assim, eu pude absorver muitas informações, muitas ideias, sabe? Muita energia dessas pessoas também, que foi grande, e isso também está impresso no filme, né? Então, assim,
quem estuda economia, direito, administração, marketing, assim, eu acho que é um material muito importante para entender, né? Porque a gente também queria provocar um pouco sobre essa questão do empreendedor. Porque o que acontece? Você assiste as novelas desde que eu era criança, o vilão, o malvado das novelas, quem que era? Era o empresário. O empresário, malvadão, safado, que queria passar a perna em todo mundo. Então, assim, é uma visão assim, totalmente ridícula, né? E na verdade, pô, são muitos desses caras, se não tivessem esses caras, principalmente à frente da CIG, muita coisa a gente não teria. Talvez nenhuma BR-101 duplicada, muita gente ia morrer na BR por aquaplanagem lá nos anos 90, porque foi a CIG. Então assim, são caras que trouxeram uma contribuição imensa e a história dessas pessoas estão registradas, entendeu? Inclusive do seu Loyola no alto dos seus 90 anos, sabe? Contando histórias, né? Então, também esse registro eu acho muito importante e a contribuição dessas pessoas para mim e para o filme também acho importante. E aí a gente fala da CIG, cara. A gente começa a entender qual é a grandeza que a CIG tem, né? Eu mesmo não tinha noção, eu acho que muitas pessoas... A própria presidente Marge, a qual eu deixo um agradecimento pela ousadia, pela coragem, né? Porque, vamos fazer um filme, né? Uma coisa assim muito fora da realidade, né? Das entidades, né? E ela, não, pô, que legal, e se encantou com o projeto e entrou, mergulhou de cabeça mesmo, sabe? E hoje, assim, é uma das grandes pessoas que ajudou realmente a isso se tornar realidade, né? Então você para pensar o papel que a CIG teve, e no filme isso fica representado em todas as áreas, desde a sua fundação. É muita coisa. Então, assim, tinha coisas que a própria presidente Marge, que o tataravô, bisavô dela, era o primeiro presidente, o Hermann August Lepper, né? Ela falou, meu Deus, uma ambulância para a unidade antiaérea de Joinville, em 1943, sabe? A CIG comprou uma ambulância lá, sabe? Que foi doada para o Hospital São José. E aí você vê em BR-101, que não era nem pavimentada, em 61. Que não é tão longe assim, sabe? A duplicação da BR, aí começou a morrer gente na BR. O que está acontecendo? Aquaplanagem. A CIG contratou pesquisa, contratou técnicos, porque ninguém dava uma resposta, descobriu os problemas, entrou com um processo federal, eles tiveram que arrumar a estrada. E aí vai, aeroporto, hospitais, pandemia. A CIG construiu um hospital dentro do São José na pandemia, foram mais de 80 leitos construídos pela CIG, sabe? Então você começa a ver todo esse legado, né? História, sonhos e legados, né? É algo assim que você fica assim, você começa a olhar com outros olhos, né? Então, assim, para a entidade eu também acho fundamental. Inclusive ela enquanto uma formadora de lideranças, né? Que isso também é muito falado no documentário, né? Assim, a contribuição que a entidade trouxe através de líderes que ali nasceram, cresceram, aprenderam, né? Uma escola de lideranças, né? E que puderam e podem, e até hoje contribuem, né? Isso só reforça, né, a própria liderança, a importância que a entidade tem, como você já bem disse. Sonhos, histórias e legados, imagino quantas histórias, sonhos e 112 anos, tem muita história para contar, obviamente, a gente não vai ter tempo de detalhar tudo aqui. O Anderson, a pergunta que fica é o seguinte: como é que a gente vai ter acesso a partir de agora a assistir esse filme? A gente vai ver na TV, vai estar disponibilizado em algum aplicativo, a Netflix da vida, enfim, qual é o próximo passo? Então, agora? o que eu digo assim, eu acho que uma streamer comercial, eu tenho que ser realista, eu acho difícil, porque é um filme de nicho, né? Um filme, primeiro, de Joinville, então assim, apesar dele também tratar de aspectos nacionais, estaduais, ele é um filme muito voltado para Joinville, então dificilmente a gente vai ter assim uma streamer comercial colocando, mas eu vejo assim um grande potencial de desdobramento em TV, né? Então, assim, eu acho que um primeiro passo, obviamente que no final ele vai pro YouTube da CIG, né? Vai estar livre para todo mundo, né? Só que a gente tem que tentar uma distribuição através de canais de TV que já se demonstraram interessados em exibir o documentário, né? Porque depois que você põe no YouTube, aí ninguém quer mais publicar, porque já não é uma novidade, né? Então, acho que assim, a gente vai ter um períodozinho agora numa tentativa de distribuição, né? A gente já tem alguns veículos aí que estão interessados em exibir o filme, né? E posteriormente, né, logo aí na frente, ele vai estar no YouTube disponível para que todas as pessoas possam acompanhar essa linda história. Anderson, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tô bem ansioso para poder assistir e, né, saber a história, enfim, e tal, o enredo. Legal. Desejar muito sucesso para você, é claro. Obrigado. E mais uma vez parabenizar a CIG também pela iniciativa. Maravilha, agradeço todo mundo que participou. O evento foi lindo ontem, né? Agradeço ao Jovem Pan que sempre dá essa oportunidade pra gente poder vir falar, né? E sucesso para todos nós, para nossa cidade e para a CIG. Obrigado, parabéns. Anderson, obrigado. Ao Domingos também que está com a gente.